Olá, estamos começando mais um programa da série produzida pelo Instituto Legislativo Brasileiro sobre licitações, conversando sempre com o Dr. Lucas Furtado, o nosso especialista sobre o assunto. Dr. Lucas, já vimos definições das licitações, as modalidades, os casos em que a licitação pode ou não ser exigida, quer dizer, essa exigibilidade da licitação. Vimos as novas modalidades como o pregão e hoje nós vamos tratar dos tipos, os critérios que se aplicam a essas modalidades. O que a gente tem que saber, o que nós temos que saber sobre esses tipos, esses critérios aplicados às modalidades? Bem, certamente o administrador público que deva conduzir uma licitação precisa entender o que é uma licitação, quais são as modalidades de licitação e quais são os tipos de licitação. Licitação, nós sabemos, é um procedimento administrativo, ou seja, é uma sequência de atos que tem um objetivo certo. No caso, definir a melhor proposta com vista à contratação. Quando se fala em modalidade de licitação, nós temos de ter em mente que nós estamos nos referindo ao procedimento. Como que os atos vão ser desenvolvidos? Por exemplo, qual a diferença entre uma concorrência e um pregão? Que são duas modalidades distintas de licitação. A diferença diz respeito a como os atos vão ser praticados, em que sequência eles vão ser praticados, dentro de que prazos. Por exemplo, concorrência. Publica-se o edital, habilitam-se as propostas dos licitantes, são julgadas essas propostas, não é isso? Em seguida é feita a homologação e em seguida a adjudicação. Temos 5 etapas. Isso aqui é um procedimento. Esse é o procedimento de uma concorrência. No pregão, ainda falando de modalidade de licitação, nós temos que é publicado o edital e a etapa seguinte já é a de julgamento de propostas. Em seguida é feita a habilitação, a adjudicação e homologação. Então, falar em modalidade define o procedimento de uma licitação. Falar em tipo de licitação, que é o objeto da nossa conversa de hoje, é definir o critério para julgamento de propostas. Para os tipos, há uma relação, digamos assim, legal, quer dizer, a lei prevê quais são os tipos fundamentais ou que critérios são fundamentais. Quer dizer, a gente pode elencar aí a partir da legislação quais são os tipos e se há algum prioritário? Antes de mais nada, nós temos de saber que a lei diz que sempre o julgamento tem de ser objetivo. O artigo 45 da Lei de Licitações, em primeiro lugar, diz que toda licitação deve seguir um critério de julgamento objetivo. Os critérios devem estar previamente definidos no edital e devem ser critérios objetivos. E no parágrafo 1º desse mesmo artigo 45, são indicados 4 tipos, ou seja, 4 diferentes critérios para julgar as licitações. Então temos menor preço, que é o critério básico, critério genérico. Temos técnica e preço, melhor técnica e maior lance e oferta. São os 4 tipos de licitação indicados pelo artigo 45, parágrafo 1º. E um aspecto muito importante que o administrador público deve saber, deve conhecer, é que ele não pode criar outros tipos. Ele não pode ir além dessas hipóteses indicadas pela Lei de Licitações. A lei diz, são essas as 4 hipóteses, estabelece uma como regra, indica situações especiais em que essas outras 3 poderão ser utilizadas e impede o administrador público de criar outro critério para julgar a proposta além desses 4. Maior lance ou oferta? Em que momento, em que modalidade se aplicam estes critérios? O maior lance e oferta é um tipo de licitação indicado pelo artigo 45, parágrafo 1º, inciso 4º. Qual a pequena distinção entre lance e oferta? O lance é verbal, no caso do leilão, é a proposta de quem dá mais. A oferta, no caso de uma concorrência, a proposta é apresentada em um envelope lacrado. Então a administração pública decide alienar um imóvel, convoca os interessados, publica um edital de uma concorrência e esses interessados em adquirir esse bem imóvel da administração pública, irão apresentar suas propostas em envelopes lacrados. Qual será a melhor proposta? Ou seja, qual o critério para escolher a melhor proposta? O critério ou o tipo da maior oferta. Então temos maior lance ou oferta, tipo a ser utilizado para alienação de bens ou para concessão de área pública.
Maior lance ou oferta serão critérios, serão tipos de licitação sempre aplicados ao leilão e à concorrência? Essas modalidades têm obrigatoriamente que ter esse critério do maior lance ou oferta? O leilão sempre trabalha com maior lance e quando a concorrência se destinar à alienação de bens imóveis, irá sempre trabalhar com a maior oferta. Quando a administração pública decidir alienar bens, não é isso? Ou realizar concessões de direito real de uso. E você vê, aqui nós vamos interferir na definição do tipo e da modalidade. Para essas hipóteses, para esses contratos, que são contratos a serem celebrados, a modalidade será ou concorrência ou leilão, quando se define o procedimento, e o tipo será maior lance ou oferta, conforme o caso. O texto da lei deixa bem claro, ao que parece, que o menor preço sempre será o tipo, o critério a ser priorizado. Mas quando o poder público tem que adquirir bens ou serviços que exijam aí algumas especificidades, como é que fica o preço? Como é que fica essa especificidade do produto ou serviço em relação a preço? O critério básico é do menor preço. O artigo 46 da Lei de Licitações, da nossa Lei 8666 de 1993, diz que melhor técnica ou técnica e preço somente poderão ser utilizados como critérios para julgar propostas quando se tratar de serviços de natureza predominantemente intelectuais. Então nós temos menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Técnica e preço e melhor técnica como regra para serviços de natureza intelectual, ou predominantemente intelectual, como diz a lei. Técnica e preço, esse especificamente, é de utilização obrigatória para a contratação de bens e serviços de informática. Doutor Lucas, e o pregão? Como é que se aplicam esses critérios, esses tipos de que a gente está tratando, no pregão, que é essa modalidade mais nova da aquisição de bens e serviços do poder público? Pregão é uma modalidade nova que irá utilizar sempre e necessariamente o menor preço como critério para julgamento de propostas. A lei do pregão permite que alguns bens, que alguns serviços de informática possam ser contratados por meio dessa nova modalidade, que é o pregão. E a própria lei do pregão determina que, obrigatoriamente, sempre que for utilizado o pregão, o tipo a ser sempre adotado é o menor preço. Então vejam que situações interessantes e às vezes até difíceis, porque temos exceções, regras, exceções. O que eu tenho como regra? Contratação de bens e serviços de informática, tipo a ser adotado, técnica e preço. Se a modalidade for o pregão, o tipo passa a ser o menor preço. Obrigatoriamente, necessariamente, sempre, sem qualquer exceção. Agora, é sabido também que quando se abre uma licitação, há uma certa voracidade entre os fornecedores de baixarem os preços até meio que sem critério. Assim, baixar preço, porque o menor preço é a prioridade. Agora, em que momento e qual é o critério, digamos, que se estabelece, que o poder público vai estabelecer para equilibrar preço e qualidade de produto e serviço? Porque temos aí um certo risco nisso, não é? Antes mesmo de falar de qualidade, falando da questão do preço manifestamente inexequível, devemos apresentar uma situação comum, corriqueira. Uma pessoa, um particular, decide contratar a construção de sua casa. Ele colhe 4 propostas. Aí particular, não estou falando de uma licitação. Uma proposta para construir a sua casa por 50. Outra por 200, 210, 230. Ele diz, eu tenho uma proposta de 50 e a segunda menor de 200. Ele vai desconfiar. É até possível que ele queira contratar por 50. Mas é provável que essa casa não seja construída, porque vai parar no meio do caminho. Ou seja, o critério básico é o menor preço. Deve a administração pública, sim, procurar pagar menos e contratar o melhor produto, o melhor serviço possível. Mas cuidado, se o preço for realmente inexequível, é dever da comissão de licitação, por meio de decisão devidamente motivada, com fundamento no artigo 48, parágrafo 2º,
48, parágrafo 2º, diz que devem ser desclassificadas as propostas que contenham preços exorbitantes ou manifestamente inexequíveis. Cuidado! Bom, então é possível nós concluirmos que o edital é o fiel dessa balança. Ele vai ser a grande garantia quando se tratar de qualidade de produto ou serviço? Com certeza. O edital deve indicar todos os critérios de julgamento, qual o próprio tipo, se é menor preço, se é melhor técnica. Se for critério de técnica, quais são os critérios de técnica? Se vai exigir a apresentação de amostra, qual o critério, que tipo de amostra, qual o critério para desclassificar as propostas, tudo terá de estar previsto no edital, que é, nós sabemos, a lei daquela licitação. É a lei que vai regir aquela licitação, é o edital. Doutor Lucas, obrigada por mais essa entrevista. No próximo encontro, então, nós já passamos por uma nova fase do nosso programa, que é a formalização dos contratos. Já vimos o processo licitatório, como acontece, os critérios adotados. Então, no próximo programa, a gente já começa falando de formalização dos contratos. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder, nesses programas, conversar um pouco sobre licitação, podemos passar para os administradores algumas noções básicas de licitação e aguardamos o próximo programa em que conversaremos sobre contratos, a começar pela formalização de um contrato. Muito obrigado. E obrigada a você por ter estado conosco. Nos encontramos na próxima semana com mais um programa da série Licitações, essa produção do Instituto Legislativo Brasileiro. Obrigada.